Destaques do Panorama CBN: a Anatel marcou o leilão do 5G para 4 de novembro. O Ministério aprovou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para profissionais de saúde. E a mulher do presidente, Michele Bolsonaro, se vacinou. Sabe onde? Nos Estados Unidos. Que desprezo com a gente, hein? Sim, vai pra toda essa gente ruim. Meu desprezo será sempre assim. Já não temos nenhuma ilusão. Panorama CBN. Olá para você que acompanha o Panorama CBN. Hoje é sexta-feira, sextou, dia 24 de setembro de 2021. Eu sou Natália Furtado e te conto em menos de meia hora o que é notícia no Brasil e no mundo. O Conselho Diretor da Anatel marcou para o dia 4 de novembro o leilão do 5G e aprovou nesta sexta-feira a minuta da licitação, a etapa que faltava para a publicação do edital. O 5G deve chegar a todas as capitais brasileiras até julho do ano que vem e, progressivamente, as outras cidades também terão acesso à nova tecnologia, mais rápida e mais estável. O valor arrecadado com o leilão será investido na infraestrutura de telecomunicações. Uma das mudanças aprovadas hoje foi a inclusão, pelas operadoras, de internet banda larga em todas as escolas de ensino básico até 2024. O comentarista de tecnologia da CBN, Tássius Veloso, explica que outros pontos positivos foram o roaming obrigatório e a cobertura nas estradas. Roaming obrigatório, ou seja, em cidade que não pega operadora X ou Y ou Z, esses consumidores terão que ser conectados a outra operadora que esteja disponível ali. Então, esse é um movimento muito positivo. Temos rincões do Brasil em que a cobertura é um problema. E outro ponto é a cobertura das estradas. Vira e mexe, os ouvintes comentam, tem dificuldade de usar o celular nas estradas, não recebe principalmente a questão dos dados para mapa, para esse tipo de coisa. Então, isso está previsto também nesse edital. A votação do edital estava marcada para o dia 10 de setembro e acabou adiada 2 vezes. O presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, destacou que este é o maior leilão da história da agência. Nós damos aqui um passo final para possibilitar a realização do maior certame licitatório da história da Anatel, tanto em termos de quantidade de espectro, quanto em termos de diversidade de espectro. Essa licitação, ela, portanto, oferecerá um leque completo de recursos espectrais, o que habilitará as mais diversas soluções de conectividade, bem como novos modelos de negócio para a internet das coisas e, mais importante, para uma sociedade digital, para a inclusão digital, sem contar as outras políticas públicas que estão estabelecidas. No leilão do 5G, serão ofertadas 4 faixas de frequência de internet móvel de 5ª geração. O direito de exploração será de até 20 anos. O edital já tinha sido aprovado pelo Tribunal de Contas da União e, seguindo as alterações do TCU, a Anatel também recalculou a quantidade de antenas que devem ser instaladas. O dia 4 de novembro foi escolhido porque marca o aniversário da agência e o último dia de mandato do atual presidente. E hoje o dia foi movimentado, com 3 autoridades do governo Bolsonaro sendo diagnosticados com a Covid-19. O filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, confirmou pelo Twitter que teve resultado positivo para o coronavírus. Ele já é o 3º membro da comitiva que acompanhou o Jair Bolsonaro na conferência da ONU, em Nova York, a ser infectado. Os outros 2 são o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e um diplomata lotado no Palácio do Planalto. Eduardo Bolsonaro criticou as vacinas que ele disse terem sido feitas em tempo mais rápido que o padrão. Nas palavras do deputado, ele tomou a primeira dose e isso seria um argumento contra o passaporte sanitário, ou seja, a exigência de apresentar comprovante de vacinação em locais fechados, como é feito nos Estados Unidos. Vale lembrar que os cientistas e médicos destacam que a vacina não impede a infecção do coronavírus, mas reduz as chances de avanço da doença para casos graves com internações. O deputado afirmou que fez nos Estados Unidos o teste, mas que o resultado foi negativo.
2 dias mais tarde, já aqui no Brasil, veio então a confirmação da doença em um novo exame. Ele disse estar bem e agradeceu os desejos de melhora. Fora da comitiva, 2 ministros também tiveram confirmação para a Covid. Bruno Bianco, advogado-geral da União, teve um primeiro teste positivo e fez novos exames. Ele aguarda os resultados em isolamento e sem sintomas, segundo a assessoria. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também confirmou a infecção. Pelo Twitter, ela disse que está bem e vai permanecer em isolamento. Só que ao longo da semana, a ministra cumpriu diversos compromissos oficiais. Ontem, ela esteve em uma reunião da Executiva Nacional do Democratas, repleta de parlamentares, para discutir a fusão com o PSL. Um dos participantes, inclusive, era o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, também participou, mas ele não teve contato com a ministra e nem sintomas. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, se encontrou com Tereza Cristina nesta semana e, por isso, fez o teste hoje de manhã. Resultado foi negativo. Essa onda de autoridades infectadas pode ter reflexos diretos na movimentação do Congresso, por exemplo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a anunciar que as votações voltariam a ser presenciais a partir de 18 de outubro. Mas agora a informação é de que a decisão não é definitiva e uma nova reunião será marcada para deliberar a questão. No Senado, ainda não há movimentação sobre isso. Enquanto a gente acompanha essa onda de autoridades infectadas com a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista à revista Veja, publicada nesta sexta-feira, que a primeira-dama Michele Bolsonaro se vacinou. Sabe aonde? Nos Estados Unidos. Um desprezo ao Sistema Único de Saúde e também ao Programa Nacional de Imunizações. Michele integrou a comitiva presidencial que foi a Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro foi questionado pela revista se isso é um mau exemplo. E o presidente contou que Michele quis se vacinar na viagem ao exterior. E ele reforçou que ainda não se vacinou. Vacina Sim. A gente vai seguir falando sobre vacina. O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira que aprovou a dose de reforço para profissionais de saúde. O anúncio é uma ampliação do público, já que antes a aplicação da vacina era liberada pela pasta apenas para os idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos. Em agosto, quando anunciou que o reforço seria administrado, Queiroga chegou a anunciar que os médicos e demais profissionais da área estariam no público prioritário. Como essa previsão não se confirmou, a categoria cobrava a inclusão. A Prefeitura de São Paulo, inclusive, relata que houve crescimento da contaminação desses trabalhadores, principalmente os que atuam na linha de frente da pandemia, e liberou a lista da xepa aos profissionais de saúde. E no Rio de Janeiro, quem perdeu a data de aplicação da primeira dose vai poder escolher a vacina contra a Covid-19 que quer tomar, mas a medida só vai valer nesse sábado. A Prefeitura vai fazer uma repescagem para todas as idades a partir de 12 anos e, segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, há estoque suficiente de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer para isso. Esse também é o primeiro sábado que a gente tem todas as 3 principais vacinas disponíveis. A gente só não tem a Janssen disponíveis para aplicação como D1. Então a gente tem AstraZeneca, Pfizer e Coronavac disponível como D1. Então esse sábado, excepcionalmente, o usuário pode escolher qualquer uma das vacinas. A gente tem essas vacinas todas disponíveis em estoque para aplicação como primeira dose nessa repescagem. Nessa sexta-feira, o município vacinou os jovens de 12 e 13 anos e, assim, concluiu a campanha para todos os públicos autorizados a tomar a vacina. A cidade segue agora aplicando a segunda dose em quem ainda não completou o esquema vacinal e a dose de reforço nos idosos e imunossuprimidos.
Na semana que vem, o município deve reduzir o intervalo da vacina da Pfizer para pessoas com 40 anos ou mais. Essas informações foram dadas na divulgação semanal do boletim epidemiológico da cidade do Rio. Pela primeira vez no ano, todas as regiões administrativas foram classificadas como risco moderado de transmissão do coronavírus. O município apresentou uma redução de 42% na busca por leitos. São 492 pessoas internadas e a fila de espera por leitos continua zerada. Também houve redução no número de casos e de mortes. Diante dessa melhora, o secretário Daniel Sorães afirmou que 6 eventos teste já foram autorizados. Em nenhum deles, o uso de máscara vai ser obrigatório. Sorães defendeu a liberação como forma de controlar as aglomerações. Se a gente não der opções para as pessoas com protocolos de segurança, com medidas protetivas, a gente vai ter a proliferação ainda maior de eventos clandestinos ou de pessoas se reunindo em domicílio, onde a gente não tem controle, sem nenhum tipo de proteção. O protocolo para esses eventos será o mesmo do de jogos de futebol já realizados. A pessoa só poderá comprar o ingresso se apresentar o comprovante de vacinação e a retirada estará condicionada a um teste negativo de Covid-19 feito entre a compra e a hora do evento. A gente vira a página para falar da reforma administrativa, porque apesar dos benefícios mantidos a algumas carreiras, o texto da reforma, aprovado nesta quinta-feira pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, desagradou entidades e servidores. Entre as mudanças polêmicas estão a conversão de guardas municipais em organismos policiais, o que aumentaria os custos a municípios, e também a possibilidade de reduzir jornadas e salários de servidores em até 25%, em caso de crise fiscal. A reforma favorece as carreiras de segurança, porque concede aposentadoria integral a policiais submetidos à União que ingressaram na carreira até novembro de 2019, ou seja, antes da reforma da Previdência. Mas o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Edvandir Paiva, afirma que esse ponto já estava estabelecido antes e que a reforma, como foi aprovada, não traz avanços. A segurança pública não teve nenhum tipo de avanço. Os itens que foram colocados para a PF, que poderia trazer algum tipo de proteção para a Polícia Federal mínima, foram retirados. E a PEC em si continua com os mesmos defeitos. Ela não atinge a todos. É uma falsa propaganda essa de que combate privilégios. E ela traz itens preocupantes, né, como redução de jornada. Como é que vai reduzir a jornada de policial? O debate sobre privilégios de juízes e promotores, como férias superiores a 30 dias, vai ser feito em forma de destaque no plenário. A presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Renata Gil, considera que a PEC é inconstitucional porque o judiciário é independente. Me parece que é uma forçação, né? É algo assim para deixar realmente exposta a carreira que não pode ser tratada por vedação constitucional. E é engraçado assim que a Constituição, quando ela coloca que essa competência privativa da alteração, né, da magistratura pelo próprio judiciário, isso tem uma finalidade, né? Exatamente proteger dessas investidas, às vezes oportunistas, em razão da atuação do judiciário. Isso protege o próprio Estado democrático como um todo. Especialistas avaliam que a reforma deve ser feita para estabilizar as contas da União, mas o texto não deve privilegiar categorias. A economista Ana Carla Abrão destaca que a retirada de benefícios das forças de segurança e judiciário não é inconstitucional. Essa foi uma opção política, ela não foi uma opção legislativa baseada em uma interpretação de inconstitucionalidade. Existem juristas que já deixaram muito claro que não seria uma inconstitucionalidade, ao contrário, o uso do instrumento como a PEC seria justificado para poder incluir outros poderes na reforma administrativa. Ela é absolutamente necessária. A gente precisa aumentar a produtividade do setor público no Brasil, também racionalizar os gastos públicos, ou seja, a gente tem vários motivos pelos quais a reforma administrativa deveria ser uma prioridade no Brasil. De acordo com o texto do relator, o prazo para contratar servidores temporários ficou definido em 10 anos, o que é considerado pela oposição uma forma de privatização do serviço público,
o parecer do relator Arthur Maia segue para o plenário e vai precisar de pelo menos 308 votos para aprovação. A sessão ainda não foi marcada. E o investimento em publicidade contribui para injetar recursos na economia brasileira e está relacionado ao crescimento do PIB. Isso é o que revela uma pesquisa encomendada pelo Conselho Executivo das Normas Padrão à Deloitte. Cada R$1 em propaganda no ano passado gerou R$ 8,54 para a economia. A pesquisa ainda revela que 1% de investimento em publicidade está associado a um crescimento de 6% do PIB. Isso significa que o investimento em mídia no ano passado, de 49 bilhões de reais, foi acompanhado por um aumento do PIB estimado em 418 bilhões e 800 milhões de reais. O estudo mostra que o investimento publicitário está em ascensão no Brasil. Entre 2001 e 2020, a taxa de crescimento anual foi de 4,5% acima da inflação. A pesquisa revela ainda que a publicidade também gera e sustenta empregos. Dados do Ministério da Economia mostram que cerca de 435 mil pessoas tinham vínculo empregatício em segmentos direta ou indiretamente relacionados ao setor. O presidente do Conselho Executivo das Normas Padrão, Caio Barsotti, reforça que a publicidade vai além do retorno para empresas anunciantes e contribui para o desenvolvimento econômico. O investimento em publicidade, ele vai muito além do que o retorno que uma determinada empresa anunciante tem. E isso é bem importante, porque toda a sociedade poderá passar a observar a publicidade como parte de um fenômeno econômico importante para a sociedade, não apenas para quem está fazendo um determinado anúncio, tem um determinado comercial de rádio, um jingle, enfim, vai muito além. E hoje a gente sabe que ele vai 8,5 vezes além. O estudo também mostra que a pandemia criou dinâmicas e acelerou algumas transformações. A TV, por exemplo, teve picos históricos de consumo e 75% dos recordes de audiência nos últimos 5 anos ocorreram em 2020. Mas a pesquisa também demonstrou desafios por causa do coronavírus. Para a publicidade, a pandemia significou queda de cerca de 20% nos investimentos em mídia realizados por agências de publicidade em 2020. O estudo ainda frisa que um cenário de longo prazo, tecnologias como inteligência artificial e 5G estarão mais presentes no planejamento e na produção da publicidade. A pesquisa usou um modelo que analisa a correlação entre valor bruto investido em compra de mídia e o PIB brasileiro. Esse modelo foi desenvolvido pela Deloitte no Reino Unido e adaptado no Brasil. O estudo inclui entrevistas com mais de 40 lideranças da publicidade. E a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,69% aos 113.283 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial encerrou em alta de 0,65%, cotado a R$ 5,343. O euro ficou em R$ 6,260, alta de 0,45%. E a gente vira a página para uma notícia triste. Morreu aos 67 anos o cartunista e quadrinista Otacílio Costa da Assunção Barros, conhecido popularmente como Ota. Ele foi encontrado já sem vida dentro de casa na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Vizinhos e familiares acharam estranho o silêncio dele por 5 dias dentro de casa e os bombeiros foram acionados. Ainda não há informações sobre a causa da morte. Ota atuava profissionalmente desde os anos 1970, teve grande destaque quando trabalhou como editor da revista de humor em cartoon Mad, uma das mais vendidas no período. Ele trabalhou na revista entre os anos 1970 e 1980, onde ficou conhecido com os Relatórios Ota, em que comentava os assuntos do momento. Nessa mesma época, também colaborou com quadrinhos do meio alternativo, como A Roleta, Vírus e A Mosca. Ota também trabalhou em publicações como Jornal do Brasil e Folha Dirigida.
No noticiário internacional, autoridades da ilha de La Palma, na Espanha, ordenaram nesta sexta-feira que as cidades de Tarruia, Tacande de Abarro e da parte de Tacande de Arriba fossem esvaziadas devido à erupção do vulcão nas Canárias. Os bombeiros tiveram de recuar e interromperam o trabalho de limpeza na cidade de Todoque, na tarde desta sexta-feira, após uma nova fenda que se abriu no flanco do vulcão. Companhias aéreas cancelaram voos por causa da maior nuvem de gás e cinzas desde que o vulcão entrou em erupção. O vulcão está em uma nova fase explosiva, segundo o Serviço de Bombeiros da ilha de Tenerife, que foi destacado para ajudar em La Palma. O Instituto de Vulcanologia das Canárias disse na quinta-feira que a nuvem de gás tóxico e cinzas já se estende por mais de 4 quilômetros no céu. Os serviços de emergência ordenaram inicialmente que os moradores das 3 cidades ficassem em casa, mas a orientação mudou por causa da intensificação da atividade do vulcão no Parque Nacional Cumbre Vieja, no sul da ilha. E uma tempestade repentina matou 5 pessoas que escalavam o Monte Elbrus, o maior pico da Europa, segundo o Ministério de Emergências da Rússia. O Elbrus tem 5.642 metros de altitude, fica nas montanhas do Cáucaso, na República de Cabardia-Balcária, na fronteira com a Geórgia. 19 alpinistas ficaram presos a mais de 5.000 metros de altura após as condições meteorológicas mudarem repentinamente. Após receber um alerta, os serviços de emergência russos enviaram uma equipe de 69 pessoas e 16 veículos para o resgate. Os socorristas trabalharam em condições muito difíceis, já que a força do vento alcançou entre 40 e 70 metros por segundo e a temperatura caiu a 20 graus negativos. A operação de resgate durou quase 5 horas e só terminou durante a madrugada. E vem aí a Rádio Sucupira. Odorico Paraguaçu discursou nos Estados Unidos e exaltou os seus grandes feitos. O prefeito de Sucupira disse que foi recebido com pleno amor em Nova York, apesar das manifestações contrárias ao seu governo. Parece alguém que eu conheço. His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federative Republic of Brazil. Ladies and gentlemen. É uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. I am here to kill the snake and show the stick. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O povo sucupirano me conhece e sabe que eu não minto. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Good! Very good! Very good! No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Cara de pau, ô sujeitinho mentindo. Ai, mentir assim no inferno. E eu que ia votar nele, eu vou mostrar coisa nenhuma. Pra frente, Sucupira! Só quero ver qual é a desculpa que ele vai dar pro fracasso, né? Papelão que ele fez. Povo de Sucupira! Aqui me tens de regresso. ONU, fiz um discurso, podia falar 25 minutos, falei por 12 minutos. Foi o objetivo. Jamais deixaria de prestar contas ao meu povo desta gloriosa cruzada pacatista e missioneira que fizemos na grande pátria norte-americana. Não pagamos vexame nenhum. Olha, não tem prazer, vai comer uma pizza com a mão na rua. Isso é gostoso pra caramba, pessoal. Nossa gloriosa missão foi coroada de pleno êxito. Muito bem! Gente, e os tomates? E os ovos podres que nós levamos? E tudo aquilo que aconteceu lá, gente? Fomos recebidos em Nova York
com o amor. Bolsonaro from Brazil, that if you intend to come here, you need to be vaccinated. If you don't want to be vaccinated, don't bother coming. Because everyone should be safe together. That means everyone needs to be vaccinated. Get a big make it if I say this. Nova York, Bolsonaro e ministros são obrigados a comer no meio da rua dos Estados Unidos por não terem se vacinado. Uma pequena pizzaria que não cabe 5 pessoas lá dentro. E comem por lá de fora. Qual o problema? Amizade, carinho e calor que sempre se notabilizaram pelas grandes relações existentes entre o povo americano e o povo do Brasil. O senhor que tem sido tão bom para mim, para todo o povo aí de Sucupira. Estão vendo agora o ministro Queiroga. Está infectado. Eu levei a notícia para ele. Estava no quarto. Lamento informar, você está infectado. O senhor me perdoe. Perdoe, meu protetor, meu padrinho, meu santo. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação brilhante de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Eu te amo, sexta-feira, vem ficar comigo. Sexta-feira finalmente chegou e a segunda edição do Panorama CBN vai ficando por aqui. A apresentação e o roteiro dessa edição foram feitos por mim, Natália Furtado, e os trabalhos técnicos são do Ramon Lemes. Eu sempre falo aqui o meu Instagram para vocês me mandarem mensagens, críticas, e eu falo assim, @NathFurtado, Nath com 2 T's Furtado. E aí, eu recebi ontem uma mensagem de um ouvinte, o Niklas. Eu vou arriscar aqui falar o sobrenome dele, que é bem complicado, parece até uma sopa de letrinhas. É o Niklas Shalashnikov. Bom, ele me mandou uma mensagem no Instagram dizendo que demorou para me encontrar, que tentou colocar uma vogal no final, na T ou na Ti, ou então com H. Então deixa eu esclarecer aqui, deixar mais bem explicado. É @NathFurtado, Nath com 2 T's, e se escreve NATT Furtado. Eu agradeço ao nosso ouvinte Niklas pelo feedback, e você também pode fazer como ele e me mandar mensagem. Tem também o meu e-mail, que é o natalia.furtado@cbn.com.br, e o Natália é sem H. Um beijo pra você, um ótimo fim de semana, até segunda-feira. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.